Eu vou fazer uma explicação diferente do tema, embora uma visão realista. O que eu quero mesmo é ser bem objetivo, realista e fazer que aquela pessoa simples, que tem muita dificuldade de entender, possa entender. Comunismo, comunistas e socialismo. 3 nomes diferentes, que numa conclusão geral é uma coisa só, mas mesmo assim cada um tem sua estrutura. Certa vez eu perguntei para uma pessoa que criticava os comunistas, e eu perguntei para ela, o que é o comunismo? E ela me respondeu, comunismo é aquele que participa da comunidade do PT. Não deixa de ser. Mas vamos lá. O comunismo ele não é um regime político. Comunismo ele é uma teoria, a teoria de Karl Marx, aquela que a gente conhece bem, em que a sociedade, os trabalhadores, seriam donos da sua própria produção, trabalhariam, produziriam para suprir as suas necessidades. E ali não haveria mais Estado, não haveria classes, seria um sistema igualitário, onde todas as pessoas viveriam pela consciência, pela bondade humana, pelo amor, uma utopia. Algo impossível de acontecer. Por isso nunca aconteceu. Game over. Então quando alguém diz, olha, aquele país vive num regime comunista, é mentira. Regime comunista não existe. Então estão sempre mudando, acrescentando, se contradizendo, inventando novas ideias. E ali deixou, há quem diga que comunismo é apenas uma cultura. Eu também acredito nisso. É uma cultura. Porque, embora haja tantas mudanças de doutrinas, de ideias, o interesse é o mesmo, alcançar aquele objetivo impossível. Então, o que acontece? Bruno, então, se o comunismo de fato não existe, é só uma teoria, obviamente que os comunistas não existem também. Existem sim, é aí que está. Porque os comunistas são todos aqueles que acreditam nessa teoria de Karl Marx. Aqueles que ainda acham que o comunismo está na sua infância, ainda precisamos encontrar uma maneira correta de alcançar esse objetivo. Então, estes são os comunistas. Então, com o tempo, eles descobriram que há só uma maneira de alcançar o comunismo, destruindo o capitalismo, ou seja, destruindo o fluxo natural econômico do ser humano. Então, eles precisaram ali encontrar uma ideia de como destruir o capitalismo. E qual foi essa estratégia? O socialismo. O que é o socialismo agora? O socialismo é um regime, sim. É um regime de controle, entenda bem, controle econômico, social e político. O governo controla tudo. Então, por isso que as pessoas falam que o socialismo é a porta para o comunismo. Porém, nunca alcançou tamanha façanha derrubar o socialismo para declarar o comunismo. Então, quando a gente fala em regime socialista, o socialismo é o regime dos comunistas. O regime dos comunistas não é o comunismo. Eles acreditam, o comunista acredita na teoria comunista e adota o regime socialista para alcançar o possível regime comunista que nunca aconteceu e nunca poderá acontecer. Como falei, é algo impossível. Então, o regime socialista, ele prepara a pessoa para o comunismo de maneira forçada. E ali você monta aquele sistema igualitário, onde todo mundo precisa ser igual, não pode haver altos lucros. Isso é derrubar o quê? O capitalismo. Então, o socialismo, ele mesmo fala, né, que ele vem para controlar o capital da nação. Então, todos aqueles que querem produzir, vender em um sistema socialista, ele precisa ter contrato com o governo, porque ele passa a ser um empresário, assim, entre aspas, mas do governo. É o governo que manda em tudo, inclusive nas propriedades das pessoas. Então, eles criam um sistema de distribuição de renda igualitária, ninguém pode ganhar mais. É uma coisa impossível também. Por isso, o socialismo em si, ele não existe. O socialismo ele não consegue ser 100% socialismo.
Então tem que ter algum lucro, algum tipo de capitalismo forte para manter aquilo. Você vai em Cuba, que legal, socialismo puro. Não, tem um mercado negro sustentando os cubanos, tem o tráfico de frango, tem os empresários clandestinos, que o governo sabe também. E o governo sabe que precisa daquilo para manter, porque muitos desses socialistas, desses regimes, querem apenas o poder. Eu sei que não vai ser 100% igual, mas deixando o povo na miséria, o poder é nosso. Não há quem nos enfrente. Essa é a visão desses ditadores. Então, no socialismo, você acaba com o mercado, você acaba com tudo, porque não há concorrência. Ou seja, se não há concorrência, você não tem variedade de produtos e você passa a pôr um produto só no mercado. Um exemplo é a Venezuela. Porque quem é que vai querer produzir se não vai poder lucrar? Capitalismo, eu já falei, gente, é natureza humana. É a nossa maneira natural de agir economicamente. Isso é vida, é natural. Então, quando você passa a controlar a natureza do homem, aí você se destrói a sua nação. Então, muitos socialistas que acreditam no comunismo, eles acreditam que você mantendo esse povo por um bom tempo, anos ou décadas, de maneira igualitária, todo mundo ganhando o mesmo salário, todo mundo lá embaixo, vai chegar um tempo em que você pode derrubar o Estado, você pode acabar com tudo, porque todos vão agir por livre e sã consciência que somos iguais. Eles acreditam na ideia que as pessoas já estarão acostumadas, essa é a natureza humana de progredir. Todos somos iguais, não há classes, então derruba o Estado. E isso nunca vai acontecer. Porque você não pode entender que vai acontecer algo, um sistema igualitário livre, de espontânea vontade por parte da população, se você mantém aquele sistema igualitário por pressão. O socialismo não é um sistema igualitário voluntário das pessoas, é por pressão. Você escraviza, você obriga. Não é da natureza humana. Por isso as pessoas lá em Cuba, os moradores, sofrem, fogem. Por isso quem é da Coreia do Norte foge para a Coreia do Sul. Quem era da Alemanha Oriental fugia para a Alemanha Ocidental. Você não vê ao contrário. Você não vê. Venezuela, o quê? Os venezuelanos fogem para o Brasil. Você não vê brasileiro fugindo para a Venezuela. Ora. E esses comunistas aqui no Brasil, o quê? Exaltando, tendo orgulho do governo de Nicolás Maduro na Venezuela. Isso é um exemplo de governo que devemos nos espelhar. PCdoB, elogiando, exaltando o governo da Coreia do Norte. Então, é uma utopia, sempre será uma utopia você querer fazer esse comunismo na sociedade em que todos são iguais e as pessoas possam aprender a viver de maneira igual, sem Estado, sem polícia, sem altos lucros, cada um produz por necessidade. Não, vai virar todo mundo bicho do mato, vão matar o outro, é destruição de tudo. Se um dia comunismo acontecer, a destruição em poucos dias acontecerá também. Porque é algo impossível. Ninguém é igual. Você que tem 3 filhos, 4 filhos ou 2, nasceram ali na mesma época, gêmeos, por exemplo, também, você começa a cuidar todos eles de maneira igual. Não é verdade? Aí quando o tempo passa, você já acostumou as crianças comerem a mesma comida, mas o tempo passa e você descobre que o José já não gosta de verdura, enquanto o Joaquim gosta. E a Maria gosta de frango, o outro não gosta de frango. Depois você descobre que o outro é mais agitado, que o outro é mais comportado, e aí você percebe as diferenças, que é uma coisa natural no ser humano. Não somos iguais, não fomos feitos para sermos iguais. Não somos robôs. Eles pensam que nós somos robôs. A gente tenta viver da melhor maneira possível numa mesma terra, no mesmo chão. Mas os comunistas não. Eles querem acabar com essas diferenças. E todo mundo tem que ser igual, pensar igual, viver igual, fazer igual, o que é impossível. Então vamos viver o comunismo de maneira forçada aqui numa ditadura, no socialismo. E cada um faz o seu regime. Ó. Por isso você vê ditaduras diferentes.
Então fica aí, pessoal. Comunismo é apenas uma teoria, uma fantasia, uma utopia. Comunistas são aqueles que acreditam na teoria de Karl Marx, no comunismo. E o socialismo é o regime que os comunistas usam para alcançar o comunismo, porém nunca vão alcançar porque é algo impossível. Então, os comunistas, eles lutam pelo regime socialista. Espero que você tenha entendido. Né? Se você discordar, se você tem um conhecimento mais profundo no tema, tiver uma coisa aí para me corrigir, corrija aí nos comentários. E é isso aí. Meu nome é Bruno Johnson. Inscreva-se no meu canal, deixa o like e vamos nessa!